maneira que a gente pode, ou a gente poderia ficar ao menos 1 hora com Jesus? Vocês devem se lembrar que este foi um momento que Jesus estava onde? No Getsemane. E ele sabia que ele seria preso, que seria condenado, que seria crucificado, que morreria e que ressuscitaria. E ele mesmo diz que a alma dele estava triste a ponto de morrer. Eu estou numa tristeza tão profunda que essa tristeza está quase me matando. Este é o sentido das palavras de Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem 1 hora pudeste velar comigo? Esta é a primeira hora em que nós podemos estar com Jesus. Com Jesus no Getsemane, na hora da oração, para não ser tentado. Mas nós podemos também estar pelo menos 1 hora com Jesus, na hora da crucificação. Marcos 15, 25. E era a hora terceira, e o crucificaram. Mateus 27, 45. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Então aí nós temos 1 hora com Jesus no Getsemane, 1 hora com Jesus no Calvário. Mas temos uma terceira hora que nós podemos estar com Jesus, é na hora da ressurreição. Marcos 16, 2. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer do sol. Versículo 6. Ele, porém, o anjo, disse para aquelas mulheres: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Então, nesta primeira hora nossa com Jesus, vamos nos lembrar que é a hora ali do Getsemane. E esta é a primeira lição, a primeira hora que nós poderemos estar com Jesus. 1 hora no Getsemane, a hora da oração. E então Jesus pergunta: nem 1 hora pudeste velar comigo? Vejam só, aquele era um momento crítico. Aquele era um momento que o próprio Jesus disse que ele seria entregue nas mãos dos pecadores. Era um momento que seria a hora das trevas, Jesus disse. Era um momento de um conflito tão grande que, se Jesus negasse sua missão, toda a obra redentora estaria perdida. Era uma hora em que os discípulos poderiam ser presos, porque quando Jesus é preso, diz que todos o abandonaram e fugiram. É uma hora que Pedro lança a mão da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele poderia ter sido morto naquela hora. Imaginem se os soldados partem para cima dele, que feriu um servo do sumo sacerdote. Então era um momento crítico, tanto que Jesus disse: olha, Satanás pediu para perenar, para moer vocês. Mas eu orei por vocês, para que vocês não desfaleçam na fé. E aí ele até disse a Pedro: e você, Pedro, quando você se converter, conforta os seus irmãos, ajude os seus irmãos. Então era um momento crítico. Se houvesse uma falha, estaria comprometida a história da redenção. E Jesus disse que eles precisavam de orar, porque a carne é fraca e porque o espírito estava pronto,
mas a carne era fraca. E o próprio Pedro vai dizer mais à frente, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que eles deveriam vigiar e orar para não entrarem em tentação. Ele diz, porque o diabo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, meus irmãos, a oração tem esse poder na nossa vida, de também nos sustentar, de nos livrar de cairmos em tentação. Eu gosto da versão de Mateus 26, 41, quando diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Algumas versões dizem, para que não caiais em tentação. Mas eu prefiro essa tradução, é o momento em que uma pessoa pode entrar. Ela não caiu, mas pode entrar. E lá na oração do Pai Nosso, a oração é não nos deixes cair em tentação. Eu prefiro essa versão também, porque uma coisa é entrar em tentação, outra coisa é cair em tentação. Então Jesus disse, olha, vocês precisam orar, não é para não cair em tentação, é para nem entrar em tentação. Você dizer, Deus me livra da tentação. Ó Deus, me livra nessa tentação. Me livra da tentação para não entrar. Me livra nessa tentação para não cair em tentação. Existe um pensador cristão chamado Dickie Cowper, que ele diz o seguinte, Satanás treme quando vê o mais débil dos santos de joelhos. Você se acha uma pessoa fraca na fé? Um crente muito pequeno espiritualmente? Apesar disso, eu acho, gente, que eu vou ter que trocar o microfone, está dando umas falhazinhas aqui. Obrigado, Vitor. Você se acha fraco, muito pequeno? Mas olha, Satanás tem medo, mesmo que o crente fraco, mesmo que o crente frágil, mesmo que seja, mas quando esse crente está de joelhos orando, porque as batalhas da nossa vida, nós as vencemos de joelhos, independente da nossa condição espiritual. Aquele era um momento que as trevas estavam mobilizando os seus súditos, e era preciso que esses momentos fossem vencidos pela oração. Assim é a nossa vida. O inimigo sempre tenta atingir a cada um de nós, nos atingir na família, nos atingir na igreja, nos atingir no trabalho. O inimigo procura colocar divisão entre nós, tenta colocar a gente um contra o outro. Então a gente precisa orar, precisa realmente clamar diante de Deus e também vigiar, porque Jesus falou, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Um outro pensador chamado Ruben Archer, que é mais conhecido como R.A. Torre, ele diz que uma noite de oração pode salvar-nos de muitas noites de insônia. E os discípulos naquele momento estavam dormindo, estavam tomados de um pesado sono, e Jesus diz, olha, essa não é hora de dormir, essa é hora de levantar, essa é hora de vigiar, essa é a hora de orar. Pode ser, meu irmão, que você não consiga passar assim uma hora de oração. Porque para passar uma hora de oração, precisa planejar, sabia? Muito interessante, o pastor Thomas conta que ele ouviu falar tanto de pessoas que oravam durante 1 hora, 2, 3, 4 horas, e que ele então propôs que ele ia passar 4 horas de oração. Então ele se levantou, botou o relógio para despertar 4 horas da manhã, e ele se levantou e foi lá para um local que ele tinha construído para orar. Os irmãos já ouviram essa história aqui outras vezes, mas a gente repete porque tem aqueles que nunca ouviram. Então, ele diz que chega para orar, se ajoelha e ora assim, diz, Senhor, abençoa a minha esposa Terry, abençoa o meu filho Jason. E não tinha mais por quem orar, ele orou e falou, 30 segundos. Ele falou assim, orei durante 30 segundos, e o que eu vou fazer com o restante? Eu precisava orar 4 horas. Então vejam só, você quer gastar um tempo com oração?
escolha um lugar. Primeira coisa, precisa ter um lugar. Ou precisa ter um horário. Precisa ter um lugar e precisa ter uma lista. Se você tiver uma lista de oração, escreve pelo que você vai orar. Na sua lista de oração deve começar primeiro adoração, louvor, gratidão. Essas três coisas precisam fazer parte. A ordem não é mais importante. Adoração, louvor e gratidão. A quarta é confissão. Confessar os seus pecados, bem específicos. Aí, quinto motivo deve ser reino de Deus. Você ainda não pediu nada por você, mas reino de Deus. Aí você vai orar pela igreja, você vai orar por missões, você vai orar pelos os ministérios da igreja, os departamentos da igreja. Aí depois você vai fazer oração intercessória, você vai se lembrar dos seus amigos, dos seus parentes, de pessoas que precisam de oração, pessoas que estão doentes. Quando você começa nessa lista, você vai embora. Não tem fim quase, não é? Aí você vai gastar muito tempo. E por último, você vai orar por você. Vai fazer os seus pedidos pessoais. Tá? Na oração do Pai Nosso, você vê isso. Pai Nosso que está nos céus. Você continua exaltando a Deus. Santificado seja o teu nome. Você pede para que venha o reino de Deus. Você pede para que tenha o pão de cada dia. Você pede para que você não caia em tentação. Então você tem praticamente esses princípios aí, mas não é o assunto de hoje, é a questão. Você não consegue gastar 1 hora de oração? Comece com quantos minutos você conseguir orar. Só 5? Ok, comece com 5. Mas você pode ampliá-lo para 10, para 15. Billy Graham, por exemplo, diz que 15 minutos a sós com Deus, em cada manhã, antes de começar o dia, podem mudar circunstâncias e mover montanhas. Mas o pastor pregou que era 1 hora. Não, irmão, 1 hora é uma força de expressão. Um tempo, ok? Um tempo com Deus. Quanto tempo você vai passar, vai depender de você. Mas que nós precisamos de gastar ou de investir pelo menos 1 hora, um tempo com Deus todos os dias. Foi isso que Jesus fez. E Ele nos deu exemplo antes de ir para o Calvário. A segunda lição que nós tiramos, meus irmãos, desta hora com Jesus. Então, 1 hora no Getsêmani. Ali Jesus gastou aquele tempo orando por causa do que estava para acontecer, para se preparar para o que estava na frente. Agora nós temos o segundo momento, que é 1 hora na cruz, a hora do sacrifício. Nós temos diversos textos bíblicos aí, e eu quero ler para os irmãos esse que está projetado. E era a hora terceira, e o crucificaram. Que horas que é a hora terceira, meus irmãos? Hoje? 9 horas da manhã. Se liguem, tá? Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Mateus 27, 45. Desde a hora sexta. Que horas é a hora sexta? 12:00. Então veja só, ele estava crucificado desde as 9 horas da manhã, e agora ao 12:00, e desde o 12:00 houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Qual é a hora 9? 3 da tarde. Então vejam só, Jesus foi crucificado às 9 da manhã, ao 12:00 o sol escureceu, houve trevas durante 3 horas, do 12:00 até as 3 da tarde. Falei sobre isso semana passada, sobre a natureza que ela reagindo à crucificação de Jesus, e era também uma maneira da redenção, de vermos a redenção das coisas criadas. E aí no versículo 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Desde o 12:00 até as 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra, e Jesus, clamando com grande voz, rendeu o Espírito. Então Jesus não ficou apenas 1 hora na cruz.
Quantas horas ele ficou na cruz, irmãos? 6 horas. 6 horas. Pendurado naquela condição desconfortável, os braços abertos, os pés juntos, com cravos em cada um dos pés e cravos também nos seus punhos. E nós já vimos também que Jesus estava completamente despido ali, não tinha nenhuma tabuinha, vocês veem em alguns lugares da crucificação, uma tabuinha por baixo ali, não, o objetivo era fazer o condenado sofrer mesmo. Então ele estava pendurado ali, e ali ele ficou durante 6 horas, até que todo o sangue dele se esvaiu, e aí ele rende o Espírito, ele entrega o Espírito a Deus. Então, nas 3 últimas horas houve escuridão, né, desde a hora 6 até o meio-dia, até as 3 da tarde. Espiritualmente, cada um de nós estava ali naquela cruz, porque Jesus estava levando o pecado de todos nós. Ele estava levando os pecados, vejam só, irmãos, de todas as pessoas, desde o princípio do mundo até o fim do mundo. Tudo estava recaindo sobre ele naquele momento. Era o peso do castigo, da condenação, por todos os pecados de todas as pessoas. Todos nós estávamos incluídos naquele momento ali na cruz. Todos nós participávamos, estávamos ali na cruz, por aquilo que Jesus estava fazendo. Mas é preciso que cada pessoa declare isto. Cada pessoa creia nisso, porque da parte de Jesus ele estava cumprindo a sua missão. Mas o que ele espera? Que cada um de nós creia nele. E no momento em que nós cremos nele, o perdão, o nosso perdão por todos os nossos pecados são cancelados ali na cruz. Então não é que a gente tenha que subir na cruz e ficar lá na cruz com Jesus. Temos que entender o seguinte: temos de crer que Jesus já nos tinha levado ali e já tinha pago os nossos pecados, ou usando o bom português, teria pagado os nossos pecados, e que nós estávamos realmente livres naquele instante. Então, a hora do Calvário é a hora do perdão, é a hora que Deus nos declara perdoado, tanto que Jesus disse para os seus algozes o quê? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A hora do Calvário é a hora do perdão, é ali que Jesus declara cada um de nós perdoados. A hora do Calvário, meus irmãos, é também a hora da vitória. Quando tudo parecia perdido, Jesus declarou: está consumado, completei a obra. Esse está consumado, irmãos, tem um efeito de passado, presente e futuro. Está consumado o perdão dos pecados de todas as pessoas do passado, está consumado o perdão dos pecados de todas as pessoas do presente, está consumado o perdão dos pecados de todas as pessoas do futuro. Todos ali. Ali era a vitória completa sobre a morte. Jesus vence a morte através da crucificação, vence a nossa morte através da crucificação. E eu queria convidar, meu irmão, para você também agora poder, pela fé, se incluir ali. Você crê que você estava ali também, que seus pecados estavam sendo perdoados ali também, e que você pode agora receber o perdão que Jesus concedeu ali. Então, após nós estarmos 1 hora com Jesus no Getsemane, passamos 1 hora com Jesus ali, porque ele falou: nem 1 hora vocês podem vigiar comigo. Então nós oramos. Estar com Jesus no Getsemane é o momento da oração. Estar com Jesus no Calvário é o momento de vermos o que Jesus fez por nós e recebermos dele o perdão. Mas existe uma terceira maneira de estarmos 1 hora com Jesus. 1 hora na manhã da ressurreição. É a hora da esperança. Marcos 16, 2.
E no primeiro dia da semana, que dia é o primeiro dia da semana? Hoje, irmãos. Domingo, é hoje, né? Domingo. E no domingo, foram ao sepulcro de manhã, bem cedo, ao nascer do sol. Versículo 6. Muito cedo, ao despontar do sol, foram ao túmulo, mas o anjo lhes disse: ele ressuscitou, não está mais aqui. Lá no túmulo em Jerusalém, da primeira vez que nós fomos, primeira e segunda vez que nós fomos, a gente entra no túmulo vazio e na porta está escrito: ele não está aqui porque ele ressuscitou. Então, o momento do túmulo vazio, o momento da gente desfrutar da vitória sobre o pecado, da vitória sobre a morte, é esse instante em que nós vamos ao sepulcro vazio. O sepulcro vazio proclama: ele vive. Jesus venceu a morte. Atos 2, 24. Ele vive. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 54 e 55, a Bíblia diz: ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, deste modo, meus irmãos, Paulo diz: tragada foi a morte na vitória. E aí ele pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Uma hora no Getsemane para orar, uma hora no Calvário para receber perdão, mas também vamos agora ao terceiro dia da semana, estar uma hora com Jesus para vermos que ele venceu a morte, para vermos que o túmulo está vazio, para vermos que há esperança. Existe um sermão muito famoso que tem como título: o domingo vem aí. É muito lindo esse sermão. Se vocês puderem depois digitar aí nas redes sociais, na internet, e verem esse sermão: o domingo vem aí. É um sermão que o pregador falou que na sexta-feira é dia de decepção, é dia de prisão, é dia de tristeza, é dia de negação. Parece ser o dia da derrota. No sábado é o dia da sepultura, é o dia da morte. Mas ele vai sempre dizendo: hoje é sexta-feira, você está decepcionado, Cristo é crucificado, mas o domingo vem aí. Aí ele vai o tempo todo falando assim, e é muito lindo, realmente. O domingo vem aí, o domingo vem aí. Então, o domingo chega, é o dia da vitória, da ressurreição. O dia em que a morte não pôde reter o autor da vida. Não pôde reter. E todos que creem em Jesus são participantes dessa vitória sobre a morte. Por isso, meu irmão, nesta manhã, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, precisamos nos lembrar que mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, mesmo que você, quem sabe, esteja num Getsemane da agonia, esteja num Calvário da crucificação, é importante que você se lembre de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sua manhã há de chegar, meu irmão. Sua manhã há de chegar. Não é à toa, meus irmãos, que o sol se põe todos os dias, mas se levanta também todas as manhãs. Não importa qual seja a sua noite, o sol há de nascer, o dia há de brilhar, o sol há de raiar, a esperança há de vir. Mesmo que você chore agora, é importante que você saiba que ele vive. E em Marcos 16, 9 e 10, Jesus diz: ide e anunciai que ele vive. Aliás, o anjo diz para as mulheres. E aqui diz o seguinte: e tendo Jesus ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Deixa o som bem mais baixinho, viu, por favor. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando.
Você tem chorado, meu irmão, minha irmã? Tem estado triste? Há uma esperança, há vitória. Isso há de ser mudado. Jesus vive, Ele ressuscitou. Mas é importante que você anuncie isso, que você transmita isso para outras pessoas. A hora da cruz nos chama a crer, a hora da ressurreição nos convida a esperar, mas eu também compartilhar. E eu queria convidar cada irmão, cada irmã, nesta manhã, a nós passarmos essas 3 horas, agora quando vamos celebrar a ceia do Senhor. 1 hora no Getsemane, 1 hora no Calvário e 1 hora na ressurreição. Quero convidar os diáconos a virem aqui à frente, para nós promovermos, realizarmos a ceia do Senhor, lembrando-nos desses 3 lugares: Getsemane, Calvário e ressurreição. Os irmãos que vão participar da ceia, ponham-se em pé e, à medida que receberem o cálice e o pão, assentem-se, por favor. Enquanto os diáconos estiverem distribuindo o pão e o vinho, os irmãos podem pegar os 2 já e aguardarem. Estaremos entoando um cântico. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício
sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor. Sua graça me alcançou. Agora eu quero pedir a todos para ficarem em pé. Eu planejei um momento agora, não sei se vocês se lembram que eu disse que hoje nós teríamos mais um momento especial. O meu desejo era que você ficasse um pouco mais distante um do outro, mas eu acho que não vai dar para fazer isso. Graças a Deus, nossa igreja está bem cheia, né? E não vai dar para fazer isso, mas você vai seguir minha orientação naquilo que for possível fazer. Você vai segurar o cálice numa mão e o pão na outra mão, ok? Aí você vai abrir os braços com cuidado para não deixar os braços abertos e vai juntar os pés. Mas é braço aberto mesmo, esticado como se estivesse na cruz, ok? Braço esticado, segurando o cálice numa mão, o pão na outra mão. Esteja orando agora, se lembrando do que aconteceu com Jesus. Se você cansar, baixe o braço, tá? Não force. Você não quiser continuar em pé, sente-se, tá? Porque vai ser longo o momento agora. Então vocês vão fechar os olhos e vão ouvir a leitura que eu vou fazer aqui agora, com os braços bem abertos, o mais esticado possível, lembrando-se que os braços de Jesus estavam bem esticados. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse:
ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Quem puder continuar com o braço aberto, continue, irmão. Não force, ok? É só para vocês perceberem o quanto foi difícil para Jesus ficar todo aquele tempo. Quem não puder, pode baixar o braço, ok? Cansou, baixa o braço. Só para você entender o quanto custou ao Senhor Jesus. Estava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vindos da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E os que o prenderam levaram Jesus à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde havia reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram 2 clamando, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: não respondes aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. O que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Ok, irmãos, podem baixar os braços.